Bom dia, bom dia no primeiro dia desse ano que se inicia esse ciclo abençoado que o nosso Criador, nosso Pai amado, Deus Pai e Mãe, nos oferece, nos oferta. Estamos aqui para iniciar um novo ciclo, um novo dia. Novos dias, muitos novos dias, não é? Um feliz ano novo, muito, muito amoroso para todos nós. Um ano novo de muita conexão com a nossa verdade enquanto filhos e filhas de Deus. Um ano novo de muita presença divina em nossa vida, em que nós possamos renascer em nós mesmos, né? Para novas realidades, de mais amor, de mais paz, de mais luz, de mais fé. A música que eu coloquei aqui no início é Decreto da Turma do Bem. Não sei se vocês conhecem. Também não sei se vocês vão gostar, mas eu coloquei mais pela letra, né? Leal Carvalho. São músicas devocionais, né? E ele fala na letra assim: só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. É como um mantra que ele vai repetindo, mas é exatamente isso. Tem um ano aí que está se iniciando, né? Ontem à meia-noite se descortinou para nós, então vamos pensar no bem, né? Vamos plantar o bem com o poder do nosso pensamento. E aí as nossas atitudes também vão ficar em consonância com os nossos pensamentos, tá bom? Então vamos iniciar esse evangelho do primeiro dia do ano de 2021 do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária dessa casa, com muita gratidão, muito amor, né? E lembrando, coloquem um copo de água ou uma jarra, né, perto de vocês, quem puder, quem tiver condição, para que a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho, né, possam fluidificar essa água, tá bom? Colocando nela tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente mais está precisando nesse momento em termos energéticos. Mas especialmente eu desejo que a equipe possa colocar muita fé e muito auxílio para que nós consigamos nos conectar com essa essência divina que existe dentro de nós, tá? Eu vou ler uma mensagenzinha de harmonização, tá bom? É do dia 1º de janeiro, né? Essa mensagem é do livro Sabedoria Todo Dia, editora Otimismo, Lorival Lopes. O ano principia. Abrem-se agora expectativas de trabalho, realização, comunicação, boas ações, saúde corporal e mental, resolução de problemas e grande paz no coração. Aproveite o ano. Não desperdice os seus dias, nem mesmo os minutos. O ano vem para realizar seus anseios e consolidar vitórias. Contemple-o. Veja-o não como um vale tenebroso de incumbências pesadas, mas como um caminho agradável de oportunidades que ensaiam chegar a você. O ano é bom para quem com bons olhos o vê. Que forte, né? Então, não vamos contemplar esse ano como um vale tenebroso, como mais um ano, que dificuldades vão chegar, meu Deus, que situação vai acontecer, como será que vai ficar essa situação do coronavírus, da pandemia, né? Vamos tentar olhar para esse ano com muito pensamento positivo,
com muita fé, muita luz. Acreditem, o nosso pensamento ele tem poder. Ainda mais se nós formarmos uma egrégora de pessoas olhando para esse ano com muita esperança, né? Com muito amor, pensando no bem. Como eu falei na música devocional que eu coloquei no início, né? Decreto da turma do bem, só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Então tenha muita fé, né? Se o seu ano de 2020 foi um ano difícil e de alguma forma foi um ano desafiador para todos nós enquanto coletividade, mas eu não sei para você que está assistindo, que ainda vai assistir, que tipo de desafios a vida precisou lhe trazer. Não importa. Tenha fé. Tenha fé que esse ano novo vai ser melhor. Esse ano novo vai lhe trazer muitas bênçãos, muito amor, muita luz, muita coisa que Deus quer lhe entregar, tá bom? Porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade, né? Às vezes nós precisamos passar por determinadas dificuldades, por determinados desafios, até para amadurecer a nossa consciência, o nosso espírito, e também como resultado do nosso próprio plantio, né? As sabedorias espirituais, a doutrina espírita nos ensinam isso. Mas a gente tem um ano todo aí, novo, lindo, para a gente plantar muita coisa boa e para a gente acreditar que nós não estaremos desamparados. Em momento algum, tá bom? Então, vamos fazer uma prece inicial, vamos fazer uma oração, vamos nos conectar ao nosso Criador, ao nosso Pai maior, ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos e fazer algumas respirações pausadas. 3. Deus de infinita bondade e amor, nós te agradecemos, Senhor, por esse ano de 2020, por todos os aprendizados, mesmo aqueles que nós ainda não conseguimos entender completamente. Sabemos que eles estão processando as curas necessárias em nosso espírito. Nós confiamos em Ti. Deus, nós também te agradecemos por esse ano que se inicia, porque sabemos que em nenhum minuto ou segundo dele nós estaremos desamparados. Nós nos colocamos na palma de vossas mãos, ó Criador, e te pedimos que se faça a vossa vontade em nossa vida. Que a fé possa crescer a cada dia desse ano em nosso coração. A plena confiança no teu amor que nos protege, que nos guarda, que nos ampara, que nos sustenta. Que nós possamos descobrir nesse ano a força que existe dentro de nós como filhos e filhas de Deus e o poder que nós temos para enfrentar todas as adversidades e para buscar e criar momentos de mais alegria, de mais amor e de mais paz de espírito. Entregamos o nosso ano em tuas mãos, em plena confiança. Que assim seja. Então, a gente está chegando aqui ao final do Evangelho, né? Durante essas lives do Evangelho Online do Lex, os trabalhadores voluntários, essa equipe amorosa, foi trabalhando cada tópico, né, do Evangelho. E no primeiro dia do ano, nós chegamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. É essa parte que a gente vai ler hoje e conversar,
tá bom? Essa parte que a espiritualidade nos reservou, né? Coletânea de preces espíritas, preâmbulo, tá? Então, os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não forem formulados. Parar um pouquinho nesses 2 parágrafos, tá bom? Olha que coisa importante que eles já falam pra gente nesses 2 parágrafos, né? Os espíritos, eles nos explicam que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Ou seja, não são as palavras que eu emprego na prece, tá bom? As palavras, elas são só a expressão do meu pensamento e do meu sentimento. Então, é o pensamento e o sentimento que eu coloco na minha prece, tá bom? E eles falam: um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, não é a gente pegar uma prece muitas vezes bem difícil, bem longa, uma prece assim bem longa, porque eu penso, eu vou fazer uma prece bem longa, né? E cheia de palavras muito difíceis de adoração a Deus. Não é isso, né? Não é isso. O que gera a força energética e vibracional que alcança, né, as esferas elevadas e a Deus é a intenção do nosso coração. É a intenção do nosso coração. Então, muitas vezes, aquela prece feita por aquele homem, aquela mulher simples, que tem pouco estudo, que mal conhece palavras difíceis, palavras rebuscadas, mas aquela oração, ela é tão cheia de fé, ela é tão cheia de devoção, ela é tão cheia de entrega ao Criador. Essa oração sobe a Deus. Essa oração tem poder, certo? Então, assim, não existe uma fórmula absoluta para as preces, não existe. Cada um vai encontrar a sua forma, né? Inclusive isso varia, não sei com vocês, mas existem dias que a gente tá tão grato, tão feliz por determinadas situações que a nossa vontade é só louvar e adorar a Deus, né? E a gente direciona aquele pensamento, aquele sentimento: meu Deus, como o Senhor é bom, meu Deus, muito obrigada, Senhor, como o Senhor é grandioso. Isso é uma prece. Isso é uma prece. Isso é uma energia que eu elevo a Deus em forma de adoração. Também vão ter dias que a gente está na agonia, né? Angustiados por coisas que estão acontecendo na nossa vida, e nesse momento a gente quer fazer uma petição ao Criador, né? E então nós clamamos a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ilumina, Senhor, às vezes até insistentemente, né? E achamos que se a gente repetir aquilo durante horas, vai ter mais efeito, e às vezes não, né? É só a gente empregar aquela fé, tá? Quando a gente está passando por momentos de muita adversidade, de muita dificuldade, de muito sofrimento, a gente pode fazer uma petição a Deus, clamando o seu auxílio, que Ele nos traga a força necessária para enfrentar aquela situação, a sabedoria necessária para lidar com aquela dificuldade que nos chegou, né? E para enfrentá-la, tirando dela aquele aprendizado que a gente precisa. E que a gente faça isso com muita devoção, com muita confiança, com muita humildade, tá bom? Às vezes a gente não precisa nem falar
falar, né, materialmente com voz, mas só o pensamento e o sentimento, tá? Então, a coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nela creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Foi aquilo que eu falei. Não importa se é uma oração feita por um homem ou uma mulher simples, que não tem os estudos, né? Mas é aquela oração feita com entrega, com devoção, com coração, com sentimento, com pensamento. Ela chega a Deus, né? Da mesma forma, a oração talvez de uma pessoa que tenha mais estudo, que seja considerado um pouco mais culto do ponto de vista intelectual do mundo, né? Mas aquela oração, ela só vai ter realmente a função de elevar a nossa alma a Deus, ela só vai conseguir elevar a nossa alma a Deus se aquelas minhas palavras, elas não forem só bonitas e bem empregadas, mas elas tiverem esse sentimento, esse coração ali naquela oração, né? Se entrega. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea, né? Essa coletânea de preces que a gente vai começar a falar sobre elas agora, nesse capítulo 28, né? Como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos e todas as formas de fazer a prece, tá? Por exemplo, os nossos irmãos que têm uma formação mais hinduísmo, dentro do hinduísmo, eles oram muito através de cânticos, de mantras, e é tão lindo, né? Desde que naquele momento eles estejam completamente entregues àquilo, né? Com o coração naqueles mantras, naqueles cânticos, né? Não importa a forma que o teu culto ou que o teu espírito melhor se afinize, melhor goste de orar a Deus. O que importa é que naquele momento você se entregue completamente nas mãos do Criador, em confiança, em absoluta confiança. Então, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores. Porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Isso é muito importante. Ei, Adriano, tudo bom, meu amigo? Que bom que você veio aqui para juntar a sua energia nesse momento de evangelho. Então, crer que Deus ele tem uma preferência por uma determinada forma de oração tem a ver com a nossa pequenez, tá bom? E tudo bem assim, nós estamos evoluindo ainda. Mas a gente está aqui para ir alargando a nossa capacidade de percepção da vida, da realidade das pessoas, não é? Então, não existe uma forma mais correta de rezar. Do ponto de vista que o evangélico reza de um jeito, o espírita do outro, o católico do outro, o hinduísta de outro, né?
enfim, todas as variantes que existem aí de tentar, sabe, desse caminho que tenta nos levar a uma proximidade com o nosso Criador. Todas as formas são aceitas por Deus, porque são caminhos diferentes, são apenas caminhos diferentes. A gente precisa estar ali com o coração, a gente precisa estar ali com a alma, a gente precisa estar ali com a intenção, com a verdade do nosso espírito. É isso que conta para Deus e para a espiritualidade. E como o espiritismo, ele é maduro do ponto de vista do pensamento dessa doutrina. Porque ele já diz logo, ó, o espiritismo não está querendo dizer que essas coletâneas aqui de prece que a gente tem aqui no final do Evangelho segundo o Espiritismo é a melhor forma de rezar e a única forma não é nem a única e nem a melhor, tá? São apenas caminhos, fórmulas que alguns espíritos superiores foram passando aos médiuns ao longo do processo de codificação, né? Para ajudarmos tanto aquelas pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade de colocar os seus pensamentos em palavras, mas lembrando que o que mais importa é esse sentimento, esse pensamento, esse sentimento direcionado a Deus e não as palavras bonitas, bem articuladas, né? Quanto por essa luz que nós precisamos empregar nesses momentos que nós fazemos essas preces, né? Então, ele coloca aqui que toda vez que a gente acha que a nossa forma de rezar é a mais correta, nós estamos tendo um pensamento pequeno que não condiz com a verdade, a generosidade, a universalidade de Deus, tá? A universalidade de Deus. O que importa é que aquela forma que aquela pessoa encontrou realmente a reabasteça das energias do Criador. Esse é o objetivo da prece, né? Esse é o objetivo da prece, tá? Então, uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. É aquilo que a gente já vinha falando, né? Muitas vezes vão existir determinadas correntes de pensamento e respeitamos, tá? A gente tem que ter respeito por todas as coisas. Isso Deus nos ensina, o respeito à diferença. O respeito à diferença. Nós somos convocados cada vez mais nessa nova era, então, né? Esse ano está começando. O respeito à diferença, tá? Mas não é a superabundância de palavra. Não é a superabundância de palavra, é o sentimento, a intenção do meu coração, que eu coloco ali, a minha concentração naquele momento, tá? Por exemplo, eu gosto muito de terço, né? Eu me considero um espírita espiritualista, eu sou uma filha de Deus, né? Todos os conhecimentos que ele permitiu que chegassem à humanidade, não importa através de que interlocutores, de que canais, se eles me ajudam a me fortalecer, são todos muito bem-vindos, desde que em consonância com as leis universais e os princípios de amar ao próximo como a mim mesma, a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas e com toda a minha alma e meu espírito. Então, muitas vezes, mas não adianta eu rezar esse texto, nesse exemplo que eu estava dando, e aí eu tô rezando aqui meu texto, tô dando um exemplo, tá? E aí eu tô rezando o texto, mas eu tô com o olho aqui no cachorro. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vai entrar a mulher. Ah, menino! Né? Eu tô com o olho no menino. Eu tô com o olho no jornal. Eu tô com o olho no que a vizinha tá fazendo. Ali tá sendo mera repetição. É justamente isso que os espíritos superiores estão nos alertando. Não é isso que conta, não é a mecânica, né? Mas é a força do pensamento. Às vezes, ao invés de eu repetir todo aquele texto de Ave Maria, prestando atenção no cachorro, no gato, no menino, no jornal, na vizinha, e eu não estou colocando minha concentração, meu coração, meu pensamento ali,
Às vezes uma Ave Maria que eu rezasse em total entrega, em total confiança, em total concentração, aí sim eu ia conseguir gerar uma energia, uma força que iria subir às esferas superiores para que desçam as intercessões por mim, tá bom? Mas ótimo, se conseguir rezar o texto todinho concentrado, mais força ainda, não é forte? É muito lindo, né? Do mesmo jeito que o Japamala, também gosto muito do Japamala. O que é o Japamala, Ângela? É o texto dos orientais, do hinduísmo. São 108 contas, 108 repetições, né? E aí eles têm mantras em sânscrito que são lindos, né? Desde que eu também conheço o significado desses mantras, para que enquanto eu esteja entoando, eu esteja colocando todo o meu sentimento ali, né? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, né? Que é o mantra da misericórdia divina, a misericórdia divina. Então, se eu estou fazendo aquelas repetições, colocando todo o meu sentimento em meu coração de que eu quero atrair a misericórdia divina, a compassividade divina para a minha vida, eu estou me conectando, eu estou gerando essa energia que vai fazer essa intercessão descer até a minha vida, tá bom? Então, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo, de outro modo não é senão ruído. Veja também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. É exatamente o exemplo que eu estava dando, por exemplo, do texto, que eu considero muito forte, muito lindo, a energia de Maria, de Nossa Senhora, gosto. Mas quando a gente faz aquilo só maquinalmente, passando o dedinho na continha, prestando atenção em Deus e o mundo, aquilo está sendo maquinal, eu não estou botando o meu coração, tá? As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias, que é o que os colegas, os colaboradores vão trabalhar, né, com vocês aí até o finalizar. Preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e obsediados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. E eu diria que esses prefácios que tem antes dessas coletâneas de preces aqui que foram organizadas no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma forma também da gente entender o que aquela prece está querendo que a gente ancore em termos de energia, para que a gente possa colocar todo o nosso sentimento, toda a nossa concentração e toda a força do nosso pensamento nessa prece, né? Mas, na verdade, cada um encontra a sua forma, tá? Eu, particularmente, apesar de gostar de diversas formas de me conectar a Deus, seja através de cânticos, de louvores, né? E louvores, desde louvores católicos, espíritas, mantras hinduístas também, né? Terços, japamalas, gosto de tudo, eu sou universal, né? No sentido de que eu sou uma filha de Deus e Ele nos oferece muitos recursos, mas a prece mais forte, a que mais me fortalece, eu não sei se é assim com vocês, mas tudo bem se não for, somos diferentes, isso é lindo, vamos respeitar. É aquela que é feita lá com o coração, sabe? Porque eu fecho meu olhinho e digo, meu Deus, Senhor, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo pela minha vida. Muito obrigada, meu Deus. E eu vou sentindo aquele sentimento, e eu vou me conectando com Ele. E vem aquela emoção, e o olho mareja. Isso é tão forte, isso é tão lindo. Se a gente conseguisse enxergar a nossa aura nesse momento, a gente iria ver tanta luz,
tanta luz, né? E a prece é isso. A prece é isso. É o lubrificante do canal entre a gente e o Criador, né? Quando a gente está pessimista, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, quando a gente está reclamando muito, quando a gente está achando que tudo está errado, é hora da gente parar. Parar. Respirar é uma ótima coisa. Respirar também. Respirar. Nossos hinduístas há tanto tempo já falam sobre o poder da meditação, do controle da respiração consciente. São recursos, meus irmãos. É tudo de Deus, é tudo importante. O importante é nos ajudar, né? Então, assim, respira. Respire. Quando você respira, imagina que você está respirando assim toda aquela calma que você precisa, toda aquela energia benéfica que você está precisando naquele momento para te fortalecer, né? Esse ar, tudo que está aqui provém de Deus, provém do Criador. Lembra disso na hora que você respira, tá? Lembra que Deus está em tudo, Ele está dentro de nós. Então, na hora que a angústia, o sofrimento, a situação difícil aparecer, silencia. Jesus falou, se recolhe, né? Não é rezando nas sinagogas, de joelho, gritando para os outros verem, porque às vezes ali é só uma mera encenação exterior, né? Para dar satisfações a dogmas e estereótipos sociais. Não, nós não precisamos disso, não é isso que Deus quer da gente. Né? Se recolhe ali e ora a Deus. Fala, Senhor, porque antes da gente ajoelhar no chão, o joelho físico do corpo, a gente tem que ajoelhar a alma. A alma. Senhor, eu sou tua criatura, me ajuda. Eu não estou conseguindo sozinha, Senhor, eu preciso de ti. Venha meu socorro, esteja comigo, né? Isso é uma petição na hora da agonia, né? E isso, Jaqueline, se puder tomar um bom banho e deixar as águas levarem os pensamentos negativos, você aquietar e tomar água. Outra coisa que também funciona muito, me ajuda, sabe? Você entra debaixo do chuveiro, né? E você pode visualizar até uma cor nessa água, sabe? Uma cor violeta, de limpeza. E aí você vai imaginando essa água vai descendo no teu coronário, no teu chakra, né? E vai limpando aqueles pensamentos, aquela agonia. A água também acalma, ela também faz parte de Deus, tudo faz parte de Deus, tudo está conectado com Deus. E o nosso pensamento tem esse poder de qualificar essas coisas, né, para nos ajudar nesses momentos. Então os recursos, eles são muitos, Deus é muito generoso. A gente não tem que temer utilizar os recursos, pelo contrário, a gente tem que buscar sempre a Deus através da prece, né? Que pode ser uma prece de petição, como eu estava falando, de pedir uma ajuda no momento de agonia, uma prece de adoração, de louvor, né? E isso, Jaqueline, se for doença, a cor verde, né? A cor verde da cura, né? Do mestre Hilarion. E quando a gente olha a natureza, né? Quando a gente escuta o canto dos pássaros, por exemplo, e a gente pensa, meu Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é lindo, criou essa terra, esse planeta, a Pachamama, tão maravilhosa. Existe uma natureza tão exuberante que quando a gente chega em alguns lugares, você se sente inundado por uma energia. Deus é muito grandioso, Deus é muito generoso. Isso é uma forma de oração também. Nesse momento eu estou reconhecendo toda a grandeza dele e minha alma está vibrando em admiração pela criação, né? Então é o sentimento, tá? É o sentimento que nós colocamos, é a força, né? É a força do nosso sentimento. E que a gente possa, nesse ano de 2021, lembrar disso. Nós não estamos sozinhos. Deus e a espiritualidade maior, ela está sempre ali, tentando nos auxiliar de todas as formas. Nós precisamos abrir o canal. E a prece é uma ferramenta, é a maior ferramenta, né? Para que a gente abra esse canal, tá? Mas se conectar à natureza,
né, Jaqueline? É uma forma também. Tem coisa mais maravilhosa do que você conseguir fazer uma prece, uma meditação no meio da natureza? É muito maravilhoso. E tudo bem quem não goste, tudo bem. Tem gente, nossa, vem logo os mosquitos me picar. Não, pelo amor de Deus, eu tenho medo de cobra. Tudo bem assim, somos diferentes, nossa, não importa. Né? Essa pessoa também vai ter a sua forma de se conectar. O que importa é que a gente descubra as nossas, e às vezes não é só uma, são várias. Né? Então, as formas de rezar, de orar, de nos aproximar, as ferramentas são muitas, vamos utilizar. O ano está aí, nós não precisamos enfrentá-lo sozinho, né? A gente não está sozinho nunca, a gente só precisa se abrir para receber essa ajuda, e a prece é a ferramenta maior para isso, tá? Meditação também, visualização também, técnicas de respiração também, e tantas outras coisas. Peçam a Deus para mostrar as ferramentas, as técnicas melhores que se adequem a vocês, ao espírito de vocês, ao momento de vocês, porque Ele mostra. Ele mostra. Estão todos ao nosso dispor. Exatamente, aquele. Pois então, vamos finalizar esse evangelho com muita gratidão, muita gratidão. Que bênção, que oportunidade, Senhor. A força do acaso, que não existe acaso, a sincronicidade divina, perfeita da tua criação, por nós estarmos aqui ouvindo essas palavras, falando essas palavras, porque eu sou a primeira a escutá-las, não é? Eu sou a primeira a escutá-las. Exatamente, Jaqueline. Muita gratidão, tá bom? E que a gente tenha um ano de muita paz, de muita luz, lembrando que isso depende de nós, como diz aquela música, que já foi e ainda é criança, né? Depende de nós. Vamos nos conectar ao Criador, vamos nos abrir ao Criador, vamos abrir o nosso canal ao Criador e vamos confiar, tá? Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus está ali, com as mãos derramando sobre nós. A gente precisa se abrir para receber. E quanto mais a gente é grato, mais a gente recebe. Então, vamos fazer uma prece de encerramento. Quem colocou a água ao lado, lembrem-se de tomar. Tem uma energia tão linda nessa água, tem uma equipe espiritual tão linda, tão amorosa, que cuida desse trabalho. Não é porque os nossos olhos não veem que isso não existe, eles estão aí, tá bom? Então, muita gratidão, meu Deus, muita gratidão, Criador do Universo, porque Tu és amor, Tu és misericórdia, Tu és cura, Senhor, Tu não abandona nenhum dos Teus filhos nunca, em nenhum momento, Senhor. Que nesse ano nós possamos lembrar disso todos os minutos, a cada segundo, e recorrer a Ti, meu Deus, em todos os momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, meu Deus, que nós possamos lembrar de Te agradecer, de multiplicar essa energia de bênçãos para as pessoas ao nosso redor, que nós possamos dar o nosso melhor, né? Com muito amor, com muita misericórdia, com muita fé no coração. E que a prece, a oração, os recursos para nos aproximarmos de Ti, para abrirmos o nosso canal para Ti, sejam utilizados por nós continuamente, todos os dias. E tudo vai dar certo, da melhor forma, tá bom? Muito, muito obrigada. Um ano novo de muita luz, de muita luz.